terceira fase, nosso caderno de atividades, as questões sobre a colonização inglesa e espanhola na América. Então, começamos aqui com essa imagem do contato, né, entre Hernán Cortés e o imperador azteca. Caderno elaborado pelo formador Franciel Amorim. E nós temos aqui um texto relembrando as grandes civilizações americanas dos nativos indígenas, que foi a civilização azteca, a civilização inca e a civilização maia. Os maias nos legaram o desenvolvimento também já da matemática, do zero, né? Eram bem organizados. Então é importante também entender que nós tínhamos grandes construções, nós também tínhamos pirâmides, e que até hoje, né, estão aí para visitações. Tem Machu Picchu também, com ruínas dessas grandes civilizações. Vocês podem relembrar aqui, lendo os textos sobre cada uma dessas grandes civilizações na América. Então nós não tivemos grandes civilizações só na Europa e na África, né? Como a gente estuda Egito, Grécia, Roma, nós também tivemos grandes civilizações aqui no continente americano, né? Então, da região que descendo ali do México para a América do Sul. Então, aqui, ó, Machu Picchu. Então, os espanhóis, eles tinham o interesse do metalismo, de encontrar metais preciosos. Então, a coroa espanhola, ela deu início ao processo de colonização na América após intensas guerras de conquista, né? A coroa espanhola buscou construir um império colonial na América. O império tinha como ideal a conquista e a exploração de territórios, com o objetivo de comercializar com exclusividade os produtos dessa região, principalmente a busca por ouro, prata, que eles terão contato mais rapidamente, né, do que foi com o nosso com a nossa colonização brasileira, né, onde os portugueses eles só vieram encontrar e explorar o ouro no século XVIII, então demorou, né, com o bandeirismo. Já os espanhóis eles encontraram logo, né, com os astecas, os incas e os maias, o desenvolvimento da metalurgia e de encontrar esses metais de ouro e prata na região do México e do Peru. Então vamos lá aqui, ó. Para um controle e centralização dessa riqueza, a Espanha criou um sistema de porto único. Apenas o porto de Cádiz podia realizar o comércio colonial. Na cidade de Sevilha, próximo ao porto, ficava a casa de contratação. A casa de contratação era para fiscalizar, para cobrar impostos. Então, as colônias ocorriam mesmo, né? Havia apenas 3 portos autorizados a negociar com a metrópole: Veracruz, Porto Belo e Cartagena, né? Que é um local turístico muito bonito. E aí, esses territórios explorados inicialmente foi o México, Panamá, a Colômbia. Os outros operavam para condições especiais, ou seja, o comércio com outras colônias espanholas e o tráfico de escravizados. O Império Espanhol foi organizado na América a partir dos vice-reinados, das capitanias gerais, e também ambas possuíam diversos cabildos em seus territórios. Eles eram as instituições do poder local, era quem mandava em nome da coroa espanhola, né? Então, iniciou-se também a criação do Conselho das Índias, que é nas instâncias, né, para julgar os casos, né, de crimes, principalmente que envolvesse a população local. A estruturação do império não deixou também de explorar a mão de obra indígena e africana para os objetivos coloniais. E aí eles criaram impostos, que a gente falou nas videoaulas, como a mita e a encomienda, né? E ainda existia o quatequil, né? Que eram formas de trabalho forçado realizado pelos índios, na qual a autoridade indígena convocava outros indígenas de determinada região para trabalhar durante um determinado período, principalmente épocas de safra, colheita, ou que fosse encontrada uma mina nova. E aqui nós temos, né, um mapa dessa época aqui, onde foi mais colonizado pelos espanhóis essas regiões, na América Central e América do Sul.
Primeira questão: quais as sociedades indígenas presentes na América antes da chegada dos colonizadores espanhóis? Muito fácil essa daí, hein? Só colocar as 3 grandes civilizações aí da América. Segundo, como era a estrutura e o funcionamento das sociedades americanas antes dos espanhóis? Ou seja, como estava organizado, já existiam imperadores. Terceiro, explique com suas palavras como funcionava o sistema do porto, que a gente acabou de ler no texto aí, os principais portos, a importância, o que eles cobravam e fiscalizavam. Quarto, o sistema a seguir mostra a hierarquia administrativa do Império Espanhol. Explica a função de cada uma das instâncias. Então, qual era a função do Conselho das Índias, do vice-reinado, da capitania geral e do cabido? Quinto, os guerreiros constituíam um dos grupos mais importantes na civilização asteca. É uma afirmação. Agora nós vamos ver aqui a pergunta a seguir, né, sobre essa afirmação. O texto faz referência à sociedade asteca no século XV. Como podemos caracterizá-la? Como era organizada a sociedade asteca? Cite e explique uma forma de trabalho forçado indígena usada pelos espanhóis na colonização. A gente acabou de ler também no texto, é só colocá-la aqui e explicar. Sétimo, complete a palavra aqui nessa lacuna, nessa linha, e depois, né, assinale a alternativa correta que completa corretamente esse trecho. Analise a pirâmide abaixo, estrutura social da América Espanhola colonial. Chapetones e clero, crioulos, cabildos, mestiços, índios e negros. Sobre as classes sociais da América Espanhola, apresentada acima, é correto afirmar que aí que é a alternativa 1, você vai botando se ela é verdadeira ou falsa. 2, e aí você vai assinalar a correta. Vai analisar quem está verdadeiro, quem está falso e vai marcar, assinalar a correta. Colonização inglesa, ou seja, o que gerou e fundou aí, né, os Estados Unidos da América, eram as 13 colônias inglesas da América. Então, quando a gente fala aqui em colonização inglesa, né, são as 13 colônias, são os Estados Unidos. Então, relembrando aqui, temos um mapa, as principais regiões colonizadas, New York ou Nova York, né? Pensilvânia, Virgínia, Geórgia. A formação das 13 colônias, né? Oficialmente, a colonização inglesa começou em 1607 com a fundação da cidade de Jamestown, ou seja, a Virgínia. A ocupação ocorreu no decorrer do século XVII, quando a Grã-Bretanha vivia um período de revoluções e disputas políticas e religiosas. A Grã-Bretanha pertence ao Reino Unido, à Inglaterra. Nós temos aqui as características das 13 colônias, segundo a localização geográfica, né? A leste a América do Norte, nordeste a Nova Inglaterra, centro e sul. As colônias do norte eram chamadas de Nova Inglaterra. Os colonos se dirigiam ali especialmente em busca de liberdade religiosa e política, é tanto que o protestantismo ele é mais forte nos Estados Unidos. E as colônias do centro, né, que eram Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware. Nesta zona houve a ocupação de holandeses, de suecos, de alemães, não só ingleses. É importante lembrar isso, né? Já ao norte dos Estados Unidos, onde hoje é o Canadá, nós tivemos mais presença de ingleses e franceses. É tanto que lá é um país bilíngue, né? Fala as duas línguas. Nós herdamos isso dos colonizadores, né? Predominou a língua dos colonizadores. No Brasil, a gente fala o português de Portugal. Algumas diferenças, assim como o inglês dos Estados Unidos tem características, né, e palavras diferentes do inglês britânico, né? E as colônias do sul foi a que predominou a colonização, o uso da mão de obra escrava. Então, nessas colônias desenvolveu-se uma sociedade menos democrática, mais aristocrática, a propriedade, né, colonial, a monocultura, produção de arroz, algodão, tabaco.
Então, questão 1, assinale a resposta certa. No norte das 13 colônias, chamada Nova Inglaterra, boa parte dos colonos que para lá migraram, né, ou eram os imigrantes, havia fugido da Europa em função de, letra A, desemprego, letra B, falta de saneamento básico, C, perseguições religiosas, D, perseguições políticas. Lembre do fato que eu citei do protestantismo. 2. Segunda questão, nas características apresentadas, quais as semelhanças entre as colônias do norte e as colônias do centro? Explique. E vão preencher esse quadro maravilhoso com os aspectos econômicos, sociais e políticos, tanto do norte, que é o norte e centro, que eram semelhantes, e as colônias do sul. Boa atividade e até a próxima.